Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Se você digitar também Paulo Roberto Maciel, chega lá. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 7 de junho de 2025. É o sábado, na 7ª semana da Páscoa do Senhor Jesus. Eu vou transmitir as leituras da missa do dia, porque tem a missa do fim da tarde, que já é a da vigília de Pentecostes. É a missa do dia, ok? Sábado, dia 7 de junho. Estamos no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas. No rito temos a missa própria com prefácio da Ascensão, e a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu simbolizo aqui com esse lenço. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos do 16 ao 20 e do 30 ao 31. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar numa casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo número 10. Salmo 10º. Versículo 11. Aliás, versículos 4º, 5º e 7º. Refrão 7º-B. É o Salmo 10º na Bíblia Vulgata, 11 na Bíblia de Jerusalém. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Esse é o refrão do Salmo. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Deus está no templo santo, e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Examina o justo e o ímpio, e detesta o que ama o mal, porque justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto coração, há de ver a sua face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Repitamos: ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Vamos agora à aclamação ao Santo Evangelho e depois vamos à proclamação. O Evangelho de hoje é o escrito por São João, o discípulo amado, e temos aqui o capítulo e os versículos. Vamos ver. O capítulo é o 21, os versículos do 20 ao 25. Vamos primeiro à aclamação? Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à interpretação da revista Igreja em Oração. Encerrando as festas pascais, encontramos-nos hoje, na primeira leitura, com o apóstolo São Paulo, que mesmo acorrentado em Roma, não deixa de anunciar a palavra de Deus, pois a palavra não pode ser presa. Para Lucas, o autor sagrado do texto, o fato de Paulo chegar a Roma e ali anunciar o Evangelho de Jesus é um marco inigualável. A capital do Ocidente naquela época, Roma, começa a se abrir para a mensagem de salvação proposta por Jesus. Terminada a leitura dos Atos dos Apóstolos, coloca-se diante de nós a responsabilidade de continuarmos também a escrever as páginas de nossa igreja como verdadeiros discípulos e seguidores do Mestre Jesus. No Evangelho, os apóstolos são apresentados como as testemunhas oculares de tudo aquilo que se passou com o Senhor Jesus, sua vida, obra e palavra. Assim, ao final deste livro, o Evangelho segundo João sublinha a verdade dos fatos narrados para as comunidades. A vida de todo cristão precisa ser uma forma de testemunhar o amor de Deus por cada um de nós. O livro Deus Conosco também tem reflexão sobre estas passagens. Vamos ver aqui o que está escrito no livro ou revista Deus Conosco, porque quanto mais reflexão, melhor para nós. Atos 28. Bem, aqui diz o seguinte: todo cristão é chamado para viver o Evangelho e testemunhá-lo. Jesus tem paciência conosco, muita paciência, e nos trata com um amor de predileção. Por isso, responder à pergunta de Pedro, Por isso, Jesus responde à pergunta de Pedro assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Devemos, sim, assumir com alegria as tarefas que Deus nos confiou. Pedro está muito semelhante a nós. É curioso, queria saber o que ia acontecer com o discípulo que Jesus amava, São João, que certamente deveria ser o mais novo deles. Assim como eu, que vivo querendo saber de Deus coisas que não preciso saber, ou como eu, que em vez de viver e amar, vivo buscando coisas maravilhosas, as mais recentes aparições, com suas promessas, ameaças. Para mim também Jesus diz: que te importa isso? O que deves fazer é seguir-me. O fundamental e indispensável é colocar-se no seguimento de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho conforme eu estou procurando fazer aqui, né? É a minha missão como cristão, como católico. Vamos agora à reflexão do livro Palavra e Vida.
João capítulo 21, versículos do 20 ao 25. Aqui está dizendo o seguinte: ao longo da Páscoa, a primeira leitura foi sempre dos Atos dos Apóstolos. Este livro recolhe a história dos primeiros anos da vida da igreja. Os apóstolos, especialmente São Paulo, sentem-se enviados pelo Espírito para pregar o Evangelho por todo o mundo conhecido daquele tempo. Na leitura de hoje, essa pregação chega à sua plenitude. Paulo desembarca em Roma, centro do mundo daquele tempo, e ali prega o Evangelho. Torna-se prisioneiro, porque o Evangelho está sempre marcado pela cruz, como Cristo morreu na cruz por nós. Hoje, acompanhados da cruz, continuamos levando o Evangelho até os confins do mundo. Sempre esperando que Jesus nos afague como ele faz com essa criança. Olha aí que bonito, Jesus abraçando uma criança e a criança abraçando Jesus. Bem, vamos aos santos do dia. 7 de junho é dia de São Colmano. Foi bispo e abade do século VI, fundador do mosteiro de Dromore, na Irlanda, que mais tarde se tornou sede episcopal. Santo do dia 7 de junho é São Roberto Abade, faleceu em 1159. Fundou, junto com 12 monges, o mosteiro cisterciense de Newminster, na Inglaterra. É santo de 7 de junho Antônio Maria Gianelli, faleceu em 1846. Santo Antônio Maria Gianelli foi bispo de Bobbio, fundou a congregação das Filhas de Maria Santíssima do Horto e deu exemplo de dedicação às necessidades dos pobres, à salvação das almas e à promoção da santidade do clero. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, Santo Antônio Gianelli foi um presbítero nascido no ano da Revolução Francesa, 12 de abril de 1789, em Cereta, perto de Chiavari, na Itália. Olha, ele foi, a seu modo, revolucionário. Ingressou no seminário aos 19 anos e foi ordenado padre 4 anos depois. Professor de letras e de retórica, teve entre seus alunos jovens destinados a brilhar no firmamento cristão, como o venerável Frassinetti. Para recepcionar o novo bispo, Dom Lambruschini, o professor Gianelli organizou em Gênova um recital intitulado A Reforma do Seminário, que teve notável repercussão. Eram os anos da Restauração, após o incêndio napoleônico. De 1826 a 1838, foi arcipreste de Chiavari. Esse período, que ele chamará de má cultivação, foi marcado por muitas inovações pastorais na sua paróquia e pela criação de várias instituições, como um seminário próprio e a redescoberta da Suma de Santo Tomás de Aquino na pregação teológica e filosófica dos candidatos ao sacerdócio. Sob o nome incomum de Sociedade Econômica, encaminhou uma instituição beneficente cultural e assistencial confiada por padre Gianelli aos cuidados das damas de caridade para a instrução gratuita das meninas pobres. Era o esboço da fundação que nasceria em 1829 das Filhas de Maria, conhecidas ainda como Irmãs Gianelinas, destinadas à rápida expansão e a profícuo apostolado na América Latina. 2 anos antes, criara a pequena congregação missionária posta sob patrocínio de Santo Afonso Maria de Ligório para a pregação de missões ao povo e organização do clero. Em 1838, foi eleito bispo de Bobbio, ajudado pelos ligorianos. A sua jovem congregação, que ele reconstituiu com o nome de Oblatos de Santo Afonso, reorganizou o tecido eclesiástico da sua diocese.
removendo párocos pouco zelosos. Olha, teve que tomar atitudes drásticas, né? Removeu padres pouco zelosos, né? E também tomou outras atitudes, né? E as pessoas, para fazerem isso, precisam de um grande controle, né? Pois é. É uma reforma do seminário, essas situações, né? Era uma época diferente, né? Uma época em que a igreja estava precisando de muito apoio, de muitos homens de inteligência acima do normal. Então vamos lá, vamos continuar aqui com o assunto, né? Do padre. Então ele reconstituiu com o nome de Oblatos de Santo Afonso, reorganizou o tecido eclesiástico da sua diocese e removeu esses padres pouco zelosos. E expulsou inclusive os indignos. Entre os seus ligorianos existiu também uma pessoa apóstata, uma pessoa apóstata, Padre Cristóvão Bonavino, brilhantíssima inteligência, mais conhecido como pseudônimo de Alçônio Frank. Ele era racionalista e ateu, e voltou depois à genuína fé, renegando suas obras impróprias anteriores e prestando um testemunho público de devoção a Gianelli, que esteve ao seu lado nos momentos mais agudos da crise espiritual. O Santo das Irmãs, como é chamado na América Latina, onde ainda florescem suas instituições femininas, acabou prematuramente sua vida terrena na idade de 57 anos, a 7 de junho de 1846. Foi beatificado em 1925 e canonizado pelo Papa Pio XII no dia 21 de outubro de 1951. Santa do dia 7 de junho, Santa Ana de São Bartolomeu, que faleceu em 1626. Ana foi uma carmelita descalça, discípula e confidente de Santa Teresa de Ávila e dotada de dons místicos. Ana Garcia Manzanas era o seu nome verdadeiro. Nasceu no dia 1º de outubro de 1549, numa família de prósperos agricultores do povoado de El Almendral, próximo a Ávila, na Espanha. Era a sexta de 7 irmãos e teve a felicidade de ser instruída na fé desde os primeiros passos, não só ao ouvir piedosos ensinamentos dos pais, como também ao vê-los proceder em tudo como excelentes católicos. É a palavra e a ação. No convento de São José de Ávila, Ana foi admitida como irmã leiga e agregou ao seu nome o de São Bartolomeu. Encarregada das necessidades materiais da casa, sabia unir uma intensa vida interior à atividade incessante no cuidado das irmãs de hábito. Em 4 de outubro de 1582, Santa Teresa encontrava-se no seu leito de dor. Sentindo aproximar-se a hora derradeira, confessou-se, recebeu o viático, que é a hóstia consagrada, e expirou, repousando a cabeça nos braços da fiel Ana, que a assistia dia e noite. Após a partida de Santa Teresa para a eternidade, Ana tornou-se um ponto de referência para os que, pertencentes ou não à Ordem do Carmo, queriam melhor conhecer a alma teresiana. Em 7 de junho de 1626, esta valorosa alma encerrou sua carreira neste mundo para entrar nas alegrias do céu. E ainda de acordo com o site RS21, da TV Rede Século XXI, Ana é conhecida como a enfermeira de Santa Teresa de Ávila, fundadora e reformadora dos Carmelos. Ana trabalhava como pastora, não tinha cultura, mas sentiu a vocação de se consagrar a Deus e foi
para o mosteiro de San José de Ávila. E ali realizou o sonho, recebendo o nome de Ana na sua primeira profissão religiosa. Ana levava uma vida de pura contemplação, de louvor a Deus, de silêncio e de observação de tudo o que acontecia à sua volta. Ela tornou-se enfermeira de Santa Teresa quando esta santa quebrou um braço. Foi no convento que a irmã Ana aprendeu a ler e escrever, imitando a letra de Santa Teresa. Depois da morte de Teresa, Ana fundou outros mosteiros do Carmelo, sempre repetindo o estilo da santa fundadora. A beata Ana faleceu na cidade de Antuérpia, na Bélgica, aos 77 anos de idade. Bem-aventurada do dia 7 de junho é a beata Maria Teresa de Soubirous-la-Louvière. Foi virgem e faleceu em 1889. Maria Teresa de Soubirous-la-Louvière, nome francês, hein? Faleceu em 1889 e fundou as Irmãs de Maria Auxiliadora em Toulouse, na França. Foi injustamente expulsa de sua obra e passou o resto de sua vida em profunda humildade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 respostas devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo. Mesmo que seja um não, vamos acatar, porque o pai terreno, a mãe terrena, também dá um não ao filho quando vê que é o melhor. E agora eu clamo Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, como nós pronunciamos, nós católicos. Ou então Maranata, como dizem nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes. Maranata, eles dizem. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Eu quero a vida eterna, viver como Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas. Podia comer ou não comer, beber ou não beber. Desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, quando consagrava a refeição. Mudou a aparência, tanto que Madalena não o reconheceu inicialmente, e também os discípulos de Emaús não. Subiu ao céu de uma forma sobrenatural. Pois é, nós teremos um corpo semelhante a esse. Para isso temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, o nosso Criador, Filho, Redentor e Espírito Santo Santificador. Temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus e não podemos deixar de nos confessar. Temos que nos arrepender dos nossos pecados para não morrer em pecado grave, o que tira a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/.